No livro O Jogo da Vida, Florence Scovel Shinn afirma algo que muda completamente a forma de olhar para a realidade. A vida funciona como um jogo regido por leis. Ela não usa essa palavra como metáfora leve ou filosófica. Usa como definição. Um jogo existe porque há regras. E onde há regras, há consequências previsíveis. Florence parte de um ponto direto e desconfortável. As pessoas não perdem na vida por azar, falta de talento ou injustiça do mundo. Perdem porque jogam sem conhecer as regras. Repetem movimentos que não funcionam, insistem em estratégias equivocadas e esperam resultados diferentes, mantendo os mesmos padrões. Para ela, o jogo não é injusto, ele é imparcial. Ele responde exatamente ao que é colocado em movimento. Pensamentos sustentados, palavras repetidas, emoções cultivadas e atitudes praticadas. O problema nunca está no jogo, mas na forma como ele é jogado. É aqui que o livro começa a incomodar, porque ele desmonta a posição de vítima e reposiciona a responsabilidade no único lugar onde ela pode realmente produzir mudança: na consciência. Florence não escreveu esse livro como alguém distante da realidade. Ela não era uma mística isolada, nem uma pregadora de otimismo vazio. Era artista plástica, professora e palestrante, profundamente envolvida no estudo das leis mentais que mais tarde ficaram conhecidas dentro do movimento New Thought. Um movimento que não falava de milagres fáceis, mas de responsabilidade interna. Ela aplicou esses princípios na própria vida. Enfrentou desafios concretos, financeiros, emocionais, existenciais, e usou exatamente as leis que ensinava para reorganizar sua realidade. Isso é fundamental para entender o peso do livro. Ele não nasce de teoria, mas de experiência vivida. A linguagem simples de Florence nunca foi sinal de superficialidade. Pelo contrário, ela sabia que as leis mais profundas da vida são simples, repetitivas e exigem prática constante. A complexidade excessiva, para ela, era apenas uma forma elegante de evitar a aplicação real. Florence não prometia milagres. Prometia algo muito mais exigente: consciência. Consciência do que se pensa, do que se diz, do que se repete e do que se aceita como verdade sobre si mesmo. O jogo da vida, para Florence, não é apenas sobre ganhar coisas externas. É sobre aprender a jogar com clareza, alinhamento e responsabilidade. Porque quem joga com medo, joga contra si. Quem joga com incoerência, se sabota. E quem aprende a jogar com consciência começa, pouco a pouco, a vencer. Não por sorte, mas por entendimento. E a partir daqui, o livro começa a revelar quais são essas regras, começando pela mais poderosa de todas: a palavra. No centro do ensinamento de Florence, existe uma regra que sustenta todo o jogo da vida. A palavra cria. Não como metáfora poética, mas como princípio ativo. Para Florence, a palavra é uma semente lançada no campo da realidade. E toda semente, cedo ou tarde, produz algum tipo de colheita. Aquilo que você diz, afirma e repete entra automaticamente no jogo. Não importa se é dito em tom de brincadeira, ironia ou desabafo. A vida não interpreta a intenção emocional. Ela responde à repetição consciente ou inconsciente. A palavra, quando pronunciada, deixa o campo do pensamento e passa a atuar como comando. Existe uma diferença importante entre o pensamento silencioso e a palavra falada. Pensamentos são sementes em preparação. Palavras são sementes plantadas. Quando algo é verbalizado, ganha força, direção e continuidade. Por isso, Florence insistia tanto na observação da fala cotidiana. Não apenas das afirmações positivas, mas principalmente das negativas que passam despercebidas. Reclamar é um ato criativo. Temer em voz alta é um ato criativo. Ironizar a própria vida, minimizar desejos ou repetir frases de derrota também são atos criativos. O jogo não diferencia positivo e negativo,
no sentido moral. Ele apenas responde ao que é sustentado com constância. Aqui surge a ligação direta entre palavra, consciência e identidade. A forma como alguém fala revela como essa pessoa se percebe. E quanto mais essa percepção é repetida, mais ela se cristaliza como identidade. A palavra repetida não descreve apenas a realidade. Ela treina a consciência a operar dentro de um certo limite. Por isso, mudar o jogo não começa tentando controlar acontecimentos externos. Começa observando o vocabulário interno e externo que está sendo usado todos os dias. É nesse ponto que Florence introduz um conceito que costuma ser profundamente mal compreendido: fé. Para ela, fé não é acreditar que algo vai dar certo enquanto, internamente, se espera o contrário. Fé também não é repetir frases positivas tentando convencer a mente. Fé, no ensinamento de Florence, é estado interno de certeza. É alinhamento entre o que se diz, o que se sente e o que se espera. Quando há contradição entre esses níveis, o jogo trava. Por isso, desejar algo com ansiedade e, ao mesmo tempo, duvidar do resultado anula o movimento. A palavra tenta avançar, mas a dúvida puxa para trás. O jogo responde à incoerência, criando atraso, obstáculos ou frustração. A fé verdadeira não é passiva, ela é confiança ativa. Isso significa falar, agir e se posicionar como quem confia no princípio que está usando. Não é ausência de medo, mas decisão de não operar a partir dele. Florence deixava claro que não adianta afirmar prosperidade vivendo em estado constante de escassez interna. Não adianta declarar vitória sustentando expectativa de fracasso. O jogo responde ao conjunto, não à frase isolada. Quando palavra e fé se alinham, algo muda silenciosamente. A ansiedade diminui, o excesso de controle perde força e as ações passam a fluir com mais coerência. Não porque o jogo foi convencido, mas porque o jogador finalmente passou a jogar de forma íntegra. É por isso que Florence não ensinava pensamento positivo. Ela ensinava a disciplina consciente da palavra e da fé. E esse é o ponto em que o jogo começa, de fato, a virar. Depois de compreender que a palavra cria e que a fé é alinhamento, surge uma pergunta inevitável. Se as regras são tão claras, por que tanta gente continua perdendo o jogo? A resposta está nos obstáculos invisíveis que sabotam a aplicação dessas leis. O primeiro deles é o medo. Para Florence, o medo é uma forma de trapaça inconsciente. Não porque seja errado sentir medo, mas porque ele cria comandos contraditórios. A pessoa afirma uma coisa, mas internamente espera o pior. E o jogo responde ao estado mais forte, não à frase mais bonita. O medo funciona como uma ordem silenciosa de bloqueio. O segundo obstáculo é a pressa. Florence era muito clara ao afirmar que pressa é uma forma disfarçada de descrença. Quem confia no funcionamento do jogo não tenta acelerar resultados. A ansiedade revela dúvida sobre a própria palavra. Quando alguém diz "eu confio", mas exige prova imediata, está jogando contra si. O terceiro obstáculo é o controle. Controlar é tentar manipular o resultado depois de já ter feito a jogada. É como mover as peças depois que o jogo começou, porque não se confia no processo. Florence via o controle excessivo como tentativa de burlar a lei. E a lei não responde bem a isso. Ela responde à coerência, não à interferência. Por isso, forçar resultados quase sempre gera atraso. Não porque o jogo pune, mas porque a interferência cria resistência. A energia que deveria fluir passa a ser desviada para corrigir, insistir, vigiar e ajustar compulsivamente. O movimento perde naturalidade. Aqui entra uma distinção essencial. Agir não é o mesmo que interferir. Agir é fazer a sua parte com clareza. Interferir é tentar garantir o resultado por medo de que a lei não funcione. Florence
ensinava a ação alinhada, não ação ansiosa. É nesse ponto que surge um dos conceitos mais mal compreendidos do livro: o desapego. Desapego não é desistir, não é abandonar o desejo, não é não querer. Desapego é soltar a ansiedade em relação ao resultado. É fazer a jogada e confiar que ela foi feita corretamente. O desapego retira o excesso de tensão que trava o jogo. Florence traz vários exemplos em que pessoas só alcançam aquilo que buscavam quando param de vigiar o processo. Quando soltam o controle, a vida responde. Não porque desistiram, mas porque deixaram de interferir. Esse é o paradoxo central do jogo da vida. Quando você solta, o jogo anda. Enquanto há tensão, há atraso. Enquanto há confiança ativa, há movimento. O jogo não responde ao esforço emocional, responde à clareza e à confiança. Por isso, medo, pressa e controle são os principais sabotadores. Eles não anulam a jogada, mas atrasam a resposta. E o desapego não acelera o jogo, ele remove os bloqueios. É somente quando esses obstáculos são reconhecidos e ajustados que a pessoa começa a perceber que o jogo da vida não é injusto. Ele é exato. E responde sempre à forma como se joga, não ao quanto se deseja vencer. Depois de entender as regras e os obstáculos do jogo, chega o ponto mais importante: como jogar no dia a dia. Florence nunca ensinou teorias abstratas. Ela ensinou ajustes pequenos, conscientes e contínuos, porque é isso que muda o resultado do jogo. O primeiro ajuste está na escolha das palavras. Não se trata de falar bonito, mas de falar com responsabilidade. Toda vez que você verbaliza algo, está colocando uma peça no tabuleiro. Por isso, Florence insistia tanto em observar o que se diz automaticamente, sem filtro, principalmente nos momentos de frustração, medo ou cansaço. Observar os próprios padrões de fala é essencial. Não apenas o que você diz quando está confiante, mas o que repete quando algo não sai como esperado. Frases ditas no impulso costumam revelar crenças profundas, e crenças repetidas moldam resultados. O jogo responde à repetição, não à intenção momentânea. Outro ponto fundamental é não verbalizar derrota. Isso não significa negar dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa não decretar fracasso antes do tempo. Frases como "isso nunca funciona", "não adianta tentar" ou "sempre dá errado comigo" são encerramentos antecipados de jogadas que ainda estavam em curso. Florence ensinava que a palavra deve sustentar possibilidade, não sentença final. Mesmo diante de desafios reais, a forma como se fala mantém o jogo aberto ou o fecha prematuramente. Aqui entra o alinhamento entre emoção, palavra e ação. Não adianta afirmar algo que o corpo rejeita completamente, nem agir de forma contrária ao que se declara. O jogo funciona quando esses três níveis caminham juntos. Palavra sem emoção vira vazio. Emoção sem ação vira ansiedade. Ação sem palavra vira dispersão. Por isso, jogar bem não exige mudanças radicais, exige coerência. Pequenos ajustes na forma de falar, decidir e agir produzem efeitos acumulativos. Florence não acreditava em grandes viradas repentinas sem base. Ela acreditava em constância consciente. É nesse ponto que o jogo começa a mudar de verdade. Não quando a pessoa tenta controlar tudo, mas quando passa a jogar com atenção, responsabilidade e presença. Cada palavra conta, cada decisão pesa, cada atitude reforça ou corrige o movimento anterior. E quando esses ajustes se tornam hábito, o jogo deixa de parecer imprevisível. Ele passa a responder com mais clareza, não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente está sendo jogado de acordo com suas próprias regras. Um dos pontos mais desconcertantes de O Jogo da Vida é perceber que muitas pessoas leem o livro, concordam com tudo e continuam vivendo exatamente da mesma forma.
Isso acontece porque compreender as regras intelectualmente não é o mesmo que jogar de acordo com elas. O primeiro erro comum é a leitura sem prática. A pessoa entende o conceito, se empolga por um tempo, mas não muda hábitos reais de pensamento, fala e ação. O jogo não responde ao entendimento teórico. Ele responde ao que é vivido de forma consistente. Outro ponto frequente é a afirmação sem convicção. Repetir frases positivas, esperando que algo mude, enquanto internamente se sustenta dúvida, medo ou ressentimento, cria um conflito interno. Florence era clara. A palavra só cria quando há alinhamento interno. Caso contrário, ela vira ruído. Existe também a contradição entre palavra positiva e identidade negativa. A pessoa afirma prosperidade, mas se percebe como incapaz. Declara vitória, mas espera derrota. Nesse caso, o jogo responde à identidade, não à frase. O que está mais enraizado sempre prevalece. A repetição mecânica é outro obstáculo. Dizer palavras sem presença, sem atenção e sem responsabilidade não é jogar. É apenas repetir sons. Florence não ensinava automatismo. Ela ensinava consciência aplicada. A palavra precisa ser sentida, escolhida e sustentada. Talvez o ponto mais negligenciado seja a falta de observação interna. Sem observar estados emocionais, reações automáticas e padrões recorrentes, a pessoa continua jogando no escuro. O jogo da vida exige atenção. Quem não observa, repete. É aqui que o livro se revela muito mais profundo do que parece. O jogo da vida nunca foi apenas sobre dinheiro, sucesso ou conquistas externas. Esses temas aparecem, mas como consequência. O eixo central é outro: consciência. Florence ensinava maturidade, não atalhos. Ensinava coerência entre o que se pensa, se diz e se vive. Ensinava responsabilidade mental e emocional. Ganhar o jogo para ela era deixar de ser refém dos próprios padrões inconscientes. Por isso, vencer o jogo não significa ter tudo o que se quer. Significa não jogar contra si mesmo. Significa compreender que cada palavra conta, cada decisão pesa e cada repetição constrói. Quando esse entendimento se estabelece, o jogo deixa de ser uma luta constante e passa a ser um processo de ajuste consciente. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque a pessoa passa a jogar com lucidez. E é nesse ponto que o jogo da vida revela seu verdadeiro propósito. Não ensinar a ganhar coisas, mas ensinar a ganhar consciência. Depois de tudo o que foi visto, uma verdade precisa ficar clara. A vida não muda as regras. O jogo continua funcionando do mesmo jeito, independentemente de você conhecê-lo ou não. O que muda não é o jogo, é a forma como você joga. Muitas pessoas passam a vida inteira reagindo. Reagem às circunstâncias, às palavras dos outros, aos medos, aos imprevistos. E reação não é jogo consciente. Reação é jogar no automático, sem perceber quais peças estão sendo movidas. Jogar de verdade exige algo simples e exigente ao mesmo tempo: observação. Observar o que você pensa, o que sente, o que diz e o que repete. Porque tudo isso entra no jogo. Nada é neutro. Nada é descartável. Por isso, o convite final deste vídeo não é para acreditar em algo novo, nem para adotar frases prontas. É um convite à lucidez diária. A partir de agora, observe com honestidade. Quais palavras você tem jogado todos os dias? Quais frases você repete sem perceber? Quais decretos você faz sobre si mesmo, mesmo em tom de brincadeira? Quando essa observação começa, algo muda. Você deixa de ser apenas um participante passivo e passa a jogar com consciência. Não para controlar tudo, mas para alinhar o que depende de você. E é exatamente aí que o jogo da vida começa de verdade. Não quando você tenta ganhar, não quando você força resultados, mas quando você assume responsabilidade pelo que coloca em movimento. Porque no fim, tudo se resume a isso.
O jogo da vida começa quando você assume que tudo conta.